Desde que Deus fez a promessa da salvação ao jovem casal no Éden, após ter cometido o primeiro pecado, passou-se aproximadamente 4.000 anos para o seu cumprimento. Mas que antes da sua primeira vinda, ele era revelado através de sinais que indicavam que o libertador viria. Estes sinais são chamados como tipologias bíblicas. Tipologias são figuras e símbolos que Deus usa para mostrar coisas espirituais por meio das terrestres. Conhecendo Deus, a baixa capacidade do homem, não é, em entender as coisas espirituais, Deus usa termos terrestres para falar das coisas celestiais, como vemos no Antigo Testamento. Deus usando tipos para mostrar um antitipo. Este antitipo é a tipologia, ou o original. Não se pode conhecer um antitipo sem conhecer o tipo. Assim como o cordeiro que foi morto após o primeiro pecado, o sangue posto nas ombreiras das portas do povo de Israel no Egito, a Bíblia quando o chama de Boaz, não é, como libertador, o cordão de escarlate pendurado por Raabe na janela da sua casa, assim como todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, eram tipologias bíblicas que indicavam para Cristo que estava por vir. Durante esta temporada, estaremos estudando sobre as várias tipologias que apresentam Jesus no Antigo Testamento. A você que ainda não está inscrito no nosso canal, convido a se inscrever em nosso canal, ative o sininho das notificações e partilhe estes vídeos com os seus amigos. Você é bem-vindo a esta temporada. No dia de hoje estaremos abordando sobre o cordeiro morto no Jardim do Éden. A Bíblia diz que quando a terra saiu das mãos do seu Criador, a terra era extraordinariamente bela. Os arbustos e as lindas flores tornavam a vista da terra uma maravilha. E neste jardim havia árvores de toda a variedade, muitas das quais carregadas de deliciosos frutos. Os montes estavam coroados de árvores lindas, do que qualquer que venha a existir nos dias de hoje. Após Deus ter terminado a obra da criação, dos animais e da vegetação, Ele criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Quando o homem saiu das mãos do Criador, era de elevada estatura, e o seu rosto era colorido de saúde, luz e alegria. Diz-nos o seguinte, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E Deus viu que tudo quanto fizera era muito bom, e foram-se a tarde e a manhã o sexto dia. Este texto dá-nos evidência da perfeição do mundo após a criação do homem. Deus viu que tudo quanto tinha feito era muito bom. Nenhuma mancha de pecado ou sombra de morte desilustrava a formosa criação. O casal não tinha pecado, nem tampouco fazia o uso de vestes artificiais. Eles estavam vestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como usam os anjos. Os anjos eles são vestidos por uma glória, uma luz, e de igual modo como o homem era vestido antes do pecado. Mas após o pecado, o amor e a paz que eles desfrutavam desapareceu. E em seu lugar, eles começaram a experimentar uma intuição de pecado, um terror pelo futuro e uma nudez da alma. A veste de luz que os rodeara, que os vestia, desapareceu após o pecado. E para suprir sua falta, procuraram fazer para si uma cobertura, não é? A Bíblia nos informa, nos mostra que eles vestiram-se de folhas de figueira, pelo fato de que não podiam enfrentar o olhar de Deus e dos santos anjos na condição em que eles se encontravam após terem cometido o pecado. É assim que o casal procurou vestir-se destas folhas de figueira. Mas as vestes procuradas por eles não poderiam resistir à sua nova realidade, devido às condições que o pecado trouxera ao mundo. Antes de Deus expulsar o jovem casal, Deus então vestiu-lhes de pele de cordeiro,
não é? Ao serem vestidos destas vestimentas, era pelo fato de serem mais duráveis, adequadas para a ocupação e o trabalho físico que eles teriam desde aquele momento em diante. Aquelas vestimentas serviriam como amparo para eles contra as mudanças de temperatura e do ambiente que seguiriam a queda. As túnicas eram para eles um recordativo, não é, constante de sua perdida inocência e da morte como pagamento do pecado. Deus, ao fazer essas túnicas, estava mostrando para o jovem casal, não é? Estava mostrando para eles que as folhas de figueira que eles acharam por bem cobrir a sua nudez não seriam suficientes para cobrir os seus pecados. Deus estava a lhes ensinar que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado algum. Um outro aspecto que devemos ter em conta é que Deus é quem proporcionou túnicas e não o homem para o jovem casal. O que quer dizer que a salvação é um dom unicamente que provém de Deus. Não há homem algum que possa providenciar a salvação a não ser pelo único Filho de Deus que Deus enviou para morrer na cruz no lugar do homem. Portanto, o cordeiro morto no Éden era um tipo de Cristo que indicava o prometido cordeiro de Deus que salvaria a humanidade através da sua morte. Em um mundo constante como o nosso, onde o clima, a economia, a sociedade e tanto outros elementos tendem a degradar cada vez mais o homem, somente a justiça de Cristo nos cobre para uma nova relação com Deus, não é? E nós, como seres humanos, alcançamos a tranquilidade, a paz e a verdadeira felicidade unicamente quando Cristo Jesus nos cobre com o seu manto. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir o homem despido e levá-lo novamente a ter harmonia com o céu. De igual modo como o cordeiro tinha que morrer para vestir o jovem casal, Cristo teve que morrer 4.000 anos depois para reconciliar o homem a Deus, salvando a humanidade. Adão e Eva foram vestidos com o primeiro sacrifício. Muito em breve serão despertados do sono da morte, juntamente com aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, para receberem do Cordeiro de Deus as vestes imaculadas que o pecado lhes roubou. A respeito disse Paulo, 1 Coríntios, o capítulo 15, versículo 51, deixa-nos bem claro, dizendo o seguinte: não vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Esta é a promessa em que nos foi deixada, que quando Cristo Jesus retornar à terra, aqueles que forem encontrados vivos serão transformados, ganhando o corpo que Adão e Eva possuíam antes da morte. Aqueles que morreram em Cristo Jesus serão acordados já com um corpo transformado. Deus no passado vestiu o homem com a justiça do Cordeiro morto, e muito em breve vestirá a raça humana com a graça do Cristo que morreu e ressurgiu, e este Cristo é o mesmo que está voltando. Preparemos-nos para este grande dia. O dia vem em que veremos o Filho do Homem, e que a glória que o homem perdeu no passado Éden será restaurada em nós. Que Deus abençoe você. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais.